bem-vindos à lição número 34 do Excel português. Vamos falar sobre percentagem com datas, construir uma tabela que nos defina a percentagem da conclusão de uma tarefa com datas. Portanto, em primeiro lugar, nós temos que saber que datas são números. É a primeira conclusão que nós temos que tirar para perceber como poderemos fazer o cálculo. Depois temos que saber a diferença dos dias para fazer o cálculo da percentagem. Portanto, temos que saber quantos dias em que a tarefa já foi realizada e o número máximo de dias que ela se vai realizar para depois fazermos a divisão, ok? Como a percentagem se faz. Utilizamos ainda a função se para atribuir o 1 e o 0 a 100% e 0 com a função se para saber se a tarefa está realizada ou ainda está por começar. Portanto, isto para completar o cronograma, a tabela que fizemos, o cronograma que fizemos na lição anterior. Portanto, é um complemento dentro do contexto das lições anteriores para realizarmos. Para não deixar dúvidas quanto à fórmula que nós utilizamos na lição anterior, em que utilizámos uma tabela de dados com dois critérios e um produto final que nós queríamos que fosse devolvido para construirmos o nosso cronograma. Portanto, nós tínhamos que determinar a data inicial e a final com a tarefa 1 e determinada atividade. Portanto, o que se passa é que eu utilizei uma tabela de dados e com a tabela de dados eu basta clicar aqui na mesma que ela automaticamente me garante qual é o intervalo definido pela tabela. Quando isso acontece com a maioria das pessoas não utilizam tabelas, utilizam intervalos de dados. Portanto, se eu transformar a tabela em intervalo de dados, o que é que a forma faz? Vai definir os dados que nós pretendemos conforme está no intervalo. O que é que nós temos que fazer? É só selecionar corretamente o intervalo que pretendemos. O problema é que nós já selecionamos um intervalo e temos que fazer mais um passo. Temos que colocar os cifrões, carregando no F4, para que este intervalo seja não se mexa, seja o intervalo que nós pretendemos que seja devolvido consoante as tarefas e as atividades. Portanto, temos que fazer mais um passo com as tabelas de dados. Isso não é necessário, porque voltando atrás ele já determina o intervalo que nós pretendemos automaticamente. Portanto, fazendo esta à parte, vamos falar agora sobre percentagens e percentagens com datas, que poderá fazer alguma confusão, mas é diferente daquilo que nós estamos habituados, geralmente com valores numéricos que nós utilizamos. Então, o que temos que fazer, eu vou pegar numa tarefa que está em realização. Portanto, estas já passaram, não vale a pena estarmos a fazer a percentagem, porque hoje estamos a dia 8 de Abril e neste caso a tarefa 4 terminou em 3 de Abril, já não interessa. Vamos perceber aqui como é que se faz a percentagem com datas. Em primeiro lugar, sabemos, ou deveríamos saber, que se eu colar os valores destas datas e transformarmos isto em número, porque data é um número. Portanto, se não sabem, o primeiro número que existiu de data foi 1 de 1900. Portanto, se eu colocar aqui transformar isto em data, vai-me dizer que a data foi 1 de 1900, como está aqui na barra de fórmulas. Portanto, como estão a ver aqui em formato data, é o número 1. Eu vou pôr em geral, é o número 1. Portanto, passados 42 mil dias e 98, chegamos a esta data, que é 4 de Abril. E 9 de Abril é 42.103.
A diferença entre os dois são 5 dias, portanto a tarefa tem que ser realizada em 5 dias. Portanto, é a data final menos a inicial e vamos ter os 5 dias. Quantos dias decorreram? Hoje estamos a 8 de Abril, portanto, colocamos aqui a fórmula hoje, ele vai-nos dar a data. É sempre importante pôr a fórmula hoje, porque não vale a pena estar a pôr aqui 8 de Abril, porque amanhã já é outro dia e não funciona. Portanto, isto tem que ser automático. Hoje, menos o primeiro dia, quantos dias já se realizaram? E eu vou ter que colocar aqui em geral, porque está em data, e tirar as casas decimais que não interessam. Portanto, 4. Passaram-se 4 dias da execução do projeto. De facto, é 80%. Falta um dia para termina amanhã. Portanto, agora queremos transformar isto em percentagem. É só dividir o 4 pelo 5, que dá os 80%. Portanto, temos que agora unir estas duas fórmulas numa só. Portanto, é esta menos esta, esta a dividir por 4 dias passados pelos 5 dias totais do projeto para dar os 80. Portanto, eu limpando aqui a forma, eu vou abrir parênteses, eu coloco a fórmula hoje, vou fechar, menos a data inicial, foi 4 de Abril, ele vai-me dar os 4 dias, a dividir para me dar a percentagem pelo maior valor, que é o total de dias do projeto. O total de dias do projeto é selecionarmos 9 de Abril, a esta célula, menos a primeira célula, que é a data inicial, que é 4 de Abril. Portanto, temos aqui a nossa forma que nos dá os 80%. Portanto, temos aqui os 80%. Agora, para que isto funcione bem, eu, se arrastar a forma que eu fiz, ele vai-me dar um erro. Porquê? Porque, como vocês já vão ver, nós temos que definir que o 1 é 100% e que o 0, o número 0 é 0%. Portanto, eu voltando o Ctrl Z para trás, temos então que quando vamos criar aqui um se, quando esta data inicial, ok, ou vamos começar aqui, se esta, eu tenho que abrir aqui, já me enganei, ok, se eu vou fazer o teste lógico, se a data final for inferior ao dia de hoje, quer dizer, se a última tarefa que a data final da realização da tarefa for ultrapassada, eu concluo que ela já esteja concluída. Portanto, eu vou dar o valor verdadeiro para concluída, para ser 100%, o valor é 1. Portanto, dou o valor 1, ele vai me devolver os 100%. Caso contrário, ele devolve-me os 80%, que é esta forma, que é o valor falso. Portanto, ponto e vírgula, o valor falso, se eu selecionar, vamos ver que é a forma que nós realizamos. Portanto, fechamos. Ok? Para trás, o problema está resolvido. Agora, para a frente, o problema mantém-se. Ok? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que dizer que isto aqui é 0. É 0%. Porquê? Porque não chegámos a 10 de Abril. Estamos a 8 de Abril. Portanto, fazemos o raciocínio é mais ou menos idêntico. O novo se esta data se hoje é maior ou menor, aliás, menor que a data inicial, nós concluímos o valor verdadeiro, que é 0, que é 0%. Quer dizer que se hoje, que é 8 de Abril, neste caso na tarefa 6, ainda não chegou a 10 de Abril, 8 de Abril é inferior a 10 de Abril, portanto nós queremos dar o valor verdadeiro, é 0, não é ponto e vírgula, vamos dizer que o valor verdadeiro é 0, portanto é 0%. Ok? Concluindo aqui, aceitamos aqui a correção
e já podemos concluir arrastando aqui a forma, e ele vai-me dá-la corretamente. Ok? Estes são os passos para fazer as percentagens com datas. Portanto, isto serve para dentro do contexto que foi um cronograma, nós pormos isto, conseguimos mostrar aqui uma visualização de um cronograma para impressão, para que seja bonito. Nós podemos fazer aqui o colar daquilo que nós fizemos. Portanto, eu chego aqui, eu posso fazer o Ctrl C e chego aqui ao cronograma, posso colar especial, posso colar aqui, eu vou aqui no colar especial, colar a imagem ligada. Portanto, isto é uma imagem que muda automaticamente conforme o quadro que nós temos aqui. Portanto, amanhã isto vai estar a 100%, isto automaticamente os 80 passam a 100. É uma imagem ligada, é apenas algo mais que nós podemos fazer para acrescentar a um cenário, a um gráfico que pretendemos montar e realizar. Portanto, é tudo por hoje. Obrigado. Até à próxima.